Fala galera, vamos começar então nossa aula de estatística. Esse é o último conteúdo da nossa apostila e daqui para frente a gente vai continuar corrigindo provas anteriores, ok? Então vamos lá. A estatística tem como objetivo coletar, analisar e classificar conjuntos de dados. No nosso caso, a gente vai ficar só nessas duas partes aqui: analisar e classificar esses conjuntos de dados. Por exemplo, o que seriam esses conjuntos de dados? O número de filhos em cada família, o conjunto das idades de um grupo de pessoas, o conjunto dos salários de determinados funcionários e o conjunto das notas dos alunos de uma turma. Todos eles são representados por números e eles podem ser analisados e classificados, ok? Então, eles podem ser conjuntos de dados. Esses conjuntos de dados recebem o nome de variáveis. Então, número de filhos, quantidade, né, o conjunto das idades, conjunto dos salários, conjunto das notas, todos eles são variáveis, é o nome que a gente dá para eles em estatística. Os dois primeiros são representados por números inteiros, naturais, né, para ser mais exato. Então, número de filhos e conjunto das idades sempre serão números naturais, enquanto que o conjunto dos salários e o conjunto das notas podem ser decimais. Por esse motivo, os dois primeiros recebem o nome de variáveis discretas e os dois últimos recebem o nome de variáveis contínuas. Então, associe o seguinte: discreta é aquilo que é obtido por meio de uma contagem. Você conta o número de filhos, você conta a sua idade. Agora, variáveis contínuas são aquelas obtidas por meio de uma medição. E aí podem acabar recebendo qualquer valor, inclusive valores decimais, ok? Então, salários e notas. Agora, vamos entender como funcionam cada um desses conjuntos. Aqui a gente tem um conjunto com números naturais, tá? Então, essa variável é uma variável discreta. Como a gente analisa essa variável? Vamos supor que I seja o conjunto de idades de uma certa população. Então, a gente tem alguns parâmetros aqui importantes na hora de analisar esse conjunto. Primeiro parâmetro importante é a frequência absoluta, que recebe a abreviação de FI. O que significa esse FI? É o número de vezes que cada elemento está aparecendo no conjunto. Então, o 2 está aparecendo uma vez. O 5 está aparecendo 3 vezes. 7 aparece uma vez, 8 aparece uma vez, 9 aparece 2 vezes. Ao todo, nós temos 8 elementos nesse conjunto. Então, frequência absoluta, ou simplesmente frequência, é o número de vezes que cada elemento aparece dentro da sua lista. Essa lista geralmente recebe o nome de hall, ok? E a frequência relativa, como o próprio nome diz, ela é relativa. Então, ela vai ser comparada com o total. Por isso, geralmente ela aparece sendo representada por um número decimal ou na forma de porcentagem. Então, a partir da frequência absoluta, como a gente obtém a frequência relativa? No caso do 2, cuja frequência absoluta é 1, basta você pegar esse 1 e dividir pelo total, que é 8. Então, 1 sobre 8 dá 0,125 ou 12,5%. No caso do 5, vai ser a mesma ideia. Você vai pegar a frequência absoluta dele e dividir pelo total. Então, 3 sobre 8, 37,5% e assim sucessivamente, ok? Então, a frequência relativa nada mais é do que a frequência absoluta dividida pelo total. Reparem que a soma de todas as frequências relativas tem que ser 100%, ou 1,00. E a frequência acumulada? É a frequência que apareceu, né, até o momento. Então, quando você tem um primeiro elemento, que é a idade de 2 anos, como a frequência absoluta é 1, a frequência que
está acumulada é 1. Agora, quando você tem a idade de 5 anos, cuja frequência absoluta é 3, então a sua frequência acumulada é 4, porque é a soma do 1 com o 3. No caso do 7, vai ser 1 mais 3 mais 1, ou seja, 5. No caso do 8, você vai pegar esse 5 e somar 1, 6. No caso do 9, você vai pegar o 6 e somar 2, obtendo 8. Então, a frequência acumulada é a soma das frequências até o momento, ok? Agora que nós sabemos o que significa frequência absoluta, relativa e acumulada, nós vamos estudar parâmetros importantes para avaliar esse conjunto, para avaliar também as frequências. Primeiro parâmetro importante é a média, que é a nossa boa e velha média aritmética. A gente sabe que existem vários tipos de média, né? Aritmética, geométrica, ponderada, harmônica e por aí vai. Mas quando a gente está falando de estatística, a gente entende como sinônimo de média a média aritmética, ok? Qualquer outro tipo de média a gente tem que especificar. Então, a média aritmética a gente sabe que é a soma dividida pela quantidade. E isso vai ser representado de duas maneiras. Sn, que é a soma dos elementos, dividido por n, que é a quantidade dos elementos, ou, mais regularmente, pelo símbolo de somatório. Tem muita gente que se assusta com esse símbolo, mas fiquem tranquilos que é super fácil de entender. Somatório de xi significa a soma de todos os elementos do nosso conjunto. E aí, de novo, dividido por n, ok? Então, vamos calcular a média desse nosso conjunto de dados. A média é dada pela soma dos valores dividido por 8. Essa média vai dar 50 sobre 8, que é igual a 6,125. Isso significa que todos esses elementos do conjunto poderiam ser substituídos por um único valor, que é o valor 6,125. Então, é como se a gente tivesse aqui 8 elementos iguais a 6,125. Próximo parâmetro é a mediana. A mediana é o valor que está no centro da distribuição, no centro do conjunto, ok? Mas, de maneira muito importante, somente quando esse conjunto está ordenado. Ordenado de que forma? De forma crescente ou decrescente, tanto faz, ok? Então, eu vou pegar o elemento que está no centro. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elementos. Aqui, a gente não tem um elemento no centro, né? A gente tem, na verdade, dois, o 5 e o 7. Reparem que se a gente tivesse um número ímpar de elementos, por exemplo, se a gente não tivesse aqui esse último elemento 9, a gente teria 7 elementos, o elemento central seria o quarto elemento, seria o 5, né? Ele está aqui na quarta posição. Mas como a gente tem uma quantidade par de elementos, então a mediana vai ser a média aritmética dos termos centrais. Então, a mediana vai ser dada por 5 mais 7 sobre 2, que é 6. Então, uma coisa interessante é que a mediana não necessariamente faz parte do conjunto. A mediana é 6, mas o 6 não é um dos elementos desse conjunto, ok? Então, nem sempre a mediana faz parte do conjunto. E, por último, a gente tem um conceito de moda. Moda é aquilo que mais aparece, tá certo? Então, qual é o valor aqui que mais está aparecendo? Qual é o elemento que mais aparece no conjunto? É o 5. Então, a moda desse nosso conjunto é o 5. O que é importante falar sobre moda é que um conjunto pode possuir mais de uma moda. No nosso caso, o único elemento que aparece mais do que os outros é o 5, que aparece 3 vezes, ele tem a maior frequência. Então, a gente diz que o nosso conjunto é unimodal, ele só possui uma moda. Mas, professor, como que o conjunto vai possuir mais de uma moda? Pensa comigo. Vamos supor que esse 5 daqui não exista. Então,
agora a gente tem 7 elementos no conjunto, o 5 aparece 2 vezes e o 9 também aparece 2 vezes. Eles são os elementos que mais aparecem no conjunto. Então, ambos são as modas, ok? Então, nesse caso, o nosso conjunto é bimodal. Tá? Tem 2 elementos que são os de maior frequência, que são os que mais aparecem. Se o nosso conjunto tiver 3 modas, será trimodal. Se ele tiver mais do que 3 modas, será polimodal. E se ele não tiver moda, será amodal. Professor, como que o conjunto não tem moda? Vamos supor que a gente elimine mais alguns elementos desse conjunto. Vamos eliminar o 5 e vamos eliminar o 9. Então, nesse caso, a gente tem um conjunto formado por 5 elementos: 2, 5, 7, 8 e 9. Cada um desses elementos aparece uma única vez, ou seja, a gente não tem elemento que apareça mais do que os outros. Todos os elementos do conjunto aparecem a mesma quantidade de vezes, então a gente não consegue definir uma moda. Nesse caso, o conjunto é amodal, ele não tem moda, ok? Bom, vimos então tudo que diz respeito às variáveis discretas, né? Cabe ressaltar que essas três noções, esses 3 conceitos aqui de média, mediana e moda, são chamados de medidas de posição ou medidas de tendência central, porque eles sempre indicam para a gente algo em relação ao centro da distribuição. A média, que é o valor que poderia ser trocado, né, de maneira a ficar uniforme. A mediana, que é o valor que ocupa a posição central, e a moda, que é o valor que mais aparece. Agora, vamos pensar um pouco nas variáveis contínuas. Então, vamos supor que a gente tem um conjunto de notas aqui. E essas notas variam de 0 até 10. Só que eu não vou classificar nota por nota. Eu vou definir intervalos, como se fossem intervalos reais. Esses intervalos recebem o nome de classes, ok? Então, eu tenho a classe dos alunos que tiraram desde 0 até 3, a classe dos alunos que tiraram entre 3 e 5, 5 a 7, 7 a 9, 9 a 10. Então, estou dividindo em classes. Ah, professor, isso o aluno tirou 3 cravado. Para qual classe ele entra, né? Bom, ele vai entrar na segunda classe. Pensem nisso aqui, pensem nessas classes como intervalos abertos, tá? Então, fechado no 0 e aberto no 3, tá bom? Então, pensem nessas classes como intervalos semiabertos, sempre abertos à direita. Então, inclui o 0, exclui o 3. Inclui o 3, exclui o 5. Inclui o 5, inclui o 5, exclui o 7. Inclui o 7, exclui o 9. Inclui o 9 e inclui o 10 também. Aqui a última classe é uma exceção, tá? Então, quem tirou 10, obviamente, vai entrar na última classe, beleza? Frequência absoluta é a mesma noção que vimos anteriormente, é a quantidade de vezes que a nota se enquadra naquela classe. Então, 6 alunos tiraram notas entre 0 e 3, ou melhor, de 0, né, porque a gente inclui o 0, até 3. 8 alunos tiraram notas de 3 até 5, excluindo 5. 10 alunos tiraram notas de 5 até 7 e assim sucessivamente, num total de 38 alunos. A frequência relativa também é a mesma ideia. Você vai pegar a frequência absoluta de cada classe e dividir pelo total. Lembrando que a soma tem que ser 100%. E a frequência acumulada, de novo, é a mesma ideia. Então, você vai somando todas as frequências das classes até o ponto onde você parou. Então, 6 mais 8, 14. 14 mais 10, 24. 24 mais 9, 33. E 33 mais 5, 38.
Vamos ver agora como funcionam as noções de média, mediana e moda para conjuntos contínuos, ok? Para variáveis contínuas. Média. Galera, a gente tem que pensar aqui que a gente não sabe exatamente quais são as notas, ok? Por exemplo, na primeira classe eu tenho 6 notas entre 0 e 3, mas eu não sei se as 6 notas são 0,5, 0,8, 1,2, eu não sei quais são essas notas. Então eu vou tomar como referência o ponto médio de cada classe. Então, entre 0 e 3, o ponto médio é 1,5. Essa vai ser minha referência para calcular a média aritmética aí das notas. Entre 3 e 5, o ponto médio é 4. Entre 5 e 7 é 6. Entre 7 e 9 é 8. E entre 9 e 10 é 9,5. Então, como a gente calcula a média? Dessa vez, vamos fazer uma média aritmética ponderada, onde as frequências são os pesos. Então, fica assim: 1,5, que é o ponto médio da classe, vezes a frequência absoluta. Então, 1,5 vezes 6. De novo, ponto médio vezes frequência absoluta, 4 vezes 8. 6 vezes 10, 8 vezes 9, 9,5 vezes 5. Então, aqui a gente tem uma média aritmética ainda, só que agora ela é ponderada, ok? E a gente vai dividir pela soma dos pesos, ou seja, pela soma das frequências, tá bom? Então, nunca pela soma dos pontos médios, e sim pela soma das frequências, ok? Essa média, neste caso, é aproximadamente 5,8. Aqui a gente fez uma aproximação com 2 casas decimais, e é assim que a gente calcula a média. Agora, a mediana. A mediana, para esse conjunto de dados, ela é dada por uma fórmula, ok? Então, eu vou explicar para vocês como a gente entende essa fórmula, o que significa cada elemento dela. A mediana, de novo, como a gente não sabe exatamente como é cada elemento, a gente vai precisar de uma maneira que permita achar de maneira aproximada esse elemento central. Isso é dado pela fórmula mediana igual ao limite inferior mais o posto menos a frequência vezes a altura, que é o comprimento da classe, sobre a frequência daquela classe. Parece complicado, mas é muito simples, ok? Bom, vamos ver de novo passo a passo. Em primeiro lugar, a gente precisa localizar em qual classe está a mediana. E a gente vai fazer isso de maneira bem parecida com o que a gente faz para variáveis discretas. Se a gente tivesse um conjunto aqui de variáveis discretas, o que a gente faria? Tem 38 elementos, a gente vai pegar metade, né? Então, a gente pegaria ali o 19º e o 20º. Então, onde que está esse 19º e esse 20º elementos? Onde que estão esses elementos? Em qual classe? E aqui é bem interessante a gente usar a frequência acumulada. Reparem que o 19 e o 20 tem que estar nesta classe aqui, do 5 e do 7. Por quê? Porque antes de entrar nessa classe, a gente tem 14 elementos. E depois de entrar nessa classe, a gente tem 24 elementos. Então, o 19 e o 20 estão em algum lugar aqui de dentro. Então, a gente vai pegar aqui o limite inferior dessa classe. Li é o limite inferior, então ele é o 5. O posto é a posição desse elemento, então nesse caso ele é o 19, menos frequência, que é a frequência acumulada até então, que é o 14. Tá? Esse F aí é a frequência antes de entrar nessa classe, então a frequência acumulada até então.
Então, 5, que é o limite inferior, 19, que é o posto, 14, que é a frequência acumulada, e aqui a gente tem o H. O H é o comprimento da classe. Então, é a diferença entre os extremos da classe. 7 menos 5, 2. E FM é a frequência da classe. Então, sobre 10. Tá? Parece complicado, mas conforme vocês forem fazendo os exercícios, vocês vão entendendo melhor essa fórmula. Então, fazendo essa conta, a gente tem aqui 19 menos 14, 5. 5 vezes 2 é 10, né? A gente pode simplificar o 2 décimos para virar 1 quinto. Então, aqui acaba gerando 1. Então, a mediana é 5 mais 1, que é 6. E a moda, aí já não tem muito o que complicar. A moda realmente é o valor que mais aparece. Então, é a classe, né, que tem a maior frequência absoluta. Bom, dito isso, vamos agora para as chamadas medidas de dispersão. E aí, para estudar essas medidas de dispersão, nós vamos voltar para o nosso conjunto discreto, aquele mesmo das idades para o qual nós calculamos média, mediana e moda. Então, agora, nós vamos ver medidas que afastam do centro. A primeira delas é o desvio médio. Desvio médio, galera, a gente chama de desvio a diferença de cada frequência em relação à média. Então, aqui, o desvio médio nada mais é do que a média dessas variações, ou seja, a média dos desvios. Então, o que é o desvio médio? Você vai pegar cada elemento, diminuir da média. Claro, você vai tomar isso em módulo, ok? A gente quer que todos esses valores sejam positivos. E aí a gente vai tomar essa média, ou seja, somar todo mundo e dividir pela quantidade. Vamos ver um exemplo. Nós tínhamos calculado que a média era 6,125. E aí, como a gente calcula esse desvio? A gente vai pegar cada elemento, o 2, o 5, o 7, o 8 e o 9, e tirar a diferença em módulo em relação à média. Ah, professor, por que tem 3 multiplicando? Por que tem 2 multiplicando? Porque o 5 aparece 3 vezes, ok? A frequência dele é 3. Então, novamente, é como se fosse uma média ponderada. Você tem que levar em consideração a frequência, ok? Bom, é claro, galera, que numa prova militar, numa prova da AFA, da SpaceX, se for solicitado que você calcule algo desse tipo, né, será com valores inteiros, será com valores assim que não dê muito trabalho calcular. É claro que para esse tipo de cálculo, né, o ideal seria usar uma calculadora, né? Mas como isso não é permitido na prova, então das duas uma, ou eles não vão cobrar essa parte, ou vão cobrar conceitualmente, pedindo ali para você fazer cálculos que não deem muito trabalho, tá bom? Então aqui, fazendo toda essa conta, vamos chegar que o desvio médio é 2. Um outro conceito importante é o conceito de variância, que é muito parecido com o conceito de desvio médio. A única diferença é que a gente não vai tomar o módulo da diferença. A gente vai tomar o quadrado da diferença. Então, a variância é a média dos quadrados dos desvios. Então, a fórmula da variância é o desvio elevado ao quadrado. Você vai somar todo mundo e dividir por n. Aqui já não tem mais a necessidade do módulo, porque quando você eleva ao quadrado, o número vai ficar positivo. Então, não tem mais essa preocupação. Calculando a variância, o cálculo fica esboçado dessa forma. E aqui fica bem claro porque isso é pouco cobrado. Isso é pouco cobrado porque para fazer uma conta desse tipo você tem que ter calculadora, senão você vai ficar ali o tempo inteiro, vai gastar muito tempo fazendo essa conta, né? E não é o objetivo aí das questões. Tá? Mas é importante saber o conceito de variância. Fazendo essa conta,
a gente vai chegar a um resultado aproximado de 5,19. E aí, a gente tem como último conceito o desvio padrão. Esse é bem simples, é simplesmente a raiz quadrada da variância. Então, raiz quadrada de 5,19 é aproximadamente 2,28. E como ficam esses conceitos para as variáveis contínuas? O desvio médio segue sendo a média em relação aos desvios, ok? Então, a gente vai usar a mesma fórmula. Só que, claro, a gente sempre vai utilizar aqui o ponto médio de cada classe. Então, ponto médio, 1,5 vezes a diferença de cada elemento em relação à média. Então, fazendo toda essa conta, a gente tem aproximadamente 1,82. O conceito de variância é o mesmo do anterior, então a gente vai fazer o quadrado dos desvios e vai tomar essa média. Lembrando que a gente vai colocar sempre o ponto médio de cada classe multiplicando. Então, reparem que o cálculo é bem parecido, a diferença é que a gente eleva ao quadrado aqui. E aí, calculando, o valor é aproximadamente 5,61. E, por fim, o desvio padrão, que é a raiz quadrada dessa variância. Então, o desvio padrão aqui é aproximadamente 2,37. Pessoal, realmente é muita informação, mas a gente vai treinando isso daí, trabalhando nos exercícios e vai ficando mais claro com o passar do tempo, ok? E é bem importante que vocês treinem isso, porque tem caído na prova da AFA todo ano uma questão de estatística, religiosamente. E vamos resolver as questões de estatística referentes às 3 provas anteriores, as 3 provas mais recentes, ok? Então, questão 32. No curso preparatório de cadetes do AR, CPK, existem 8 turmas de 25 alunos que, ao final do terceiro trimestre de certo ano, apresentaram as médias em matemática registradas no gráfico abaixo. O nome desse gráfico é histograma, tá, galera? Então, no eixo horizontal, a gente tem as médias, né? Então, as notas, e no eixo vertical, a gente tem o número total de alunos, representando aí a frequência de cada classe. Neste ano, 60% dos alunos do CPK obtiveram média maior ou igual a 7. Analise cada proposição abaixo quanto a ser verdadeira ou falsa. Antes de analisarmos as proposições, a gente tem um dado importante. 60% dos alunos obtiveram média maior ou igual a 7. Isso já é suficiente para que a gente consiga calcular o x. Então vamos lá. 60% dessas 8 turmas de 25 alunos, então 8 vezes 25 vezes 60 sobre 100, tiveram média maior ou igual a 7. Quem teve média maior ou igual a 7 aqui? O x mais o 30 mais o 10. Então aqui a gente já descobre o x. 8 vezes 25 é 200. Aqui, fazendo a simplificação, cortamos os zeros. 6 vezes 20, 120. E o x é igual a 80. Agora, vamos analisar cada uma das 3 afirmativas. Afirmativa 1. X% do total de alunos apresentaram média maior ou igual a 6. Bom, agora que já descobrimos o x, né? X% significa 80%. Vamos ver se 80% dos alunos apresentaram média maior ou igual a 6. Bom, média maior ou igual a 6, o número é dado por 40, mais x, mais 30, mais 10. Então, 40 mais 80 mais 30 mais 10 é 160. E 80% de 200 também é 160. Então, realmente, x% do total de alunos apresentaram média maior ou igual a 6. Verdadeiro. Segunda, y% do total de alunos apresentaram média menor do que 6. A gente tem que calcular esse y, né? Mas a gente consegue calcular. Reparem. Y, galera, já que a gente tem 200 alunos,
basta a gente somar todas as frequências e igualar a 200. Então, a gente vai ter aqui y mais 180 igual a 200, y igual a 20. Quando ele fala que y% do total de alunos apresentaram média menor do que 6, ele está falando que 20% dos alunos tiveram essa média menor do que 6. Então vamos ver isso. Quem teve média menor do que 6 foi o y mais 10 mais 10, obtendo assim 40 alunos. E 20% de 200 de fato é 40. Então realmente y% apresentaram média menor que 6. A segunda é verdadeira. E a terceira? A nota mediana deste resultado é maior que 7,3. E aqui tem uma pegadinha, né? Porque se a pessoa pensa em mediana, tem 200 alunos, então a mediana é 100, a posição 100 e 101. Aí pegaria o ponto médio dessa classe, que ficaria aqui, olha, 10 mais 10, 20, mais 20, 40, mais 40, 80. Então 100 e 101 estão aqui na classe do 7 e do 8. Se você tomar o ponto médio aqui, que é 7,5, você vai acabar errando, tá? Porque essa é uma distribuição contínua. Então, o que a gente tem que fazer aqui é aplicar aquela fórmula que nós vimos anteriormente. A mediana desse conjunto é dada pelo limite inferior mais o posto menos a frequência acumulada vezes h, que é o comprimento da classe, sobre a frequência desta classe. Como a gente sabe que a mediana vai estar localizada nesta classe aqui, então o limite inferior é 7. O posto é 100, que é a posição da mediana, menos a frequência acumulada até então. Frequência acumulada é 10 mais 10, 20, mais 20, 40, mais 40, 80. O comprimento da classe é 1, que é 8 menos 7, e a frequência dessa classe é x, que vale 80. Então está tudo prontinho para a gente descobrir a mediana. 100 menos 80 é 20, e 20 dividido por 80 é 1/4, né? 0,25. Então, a mediana dessa distribuição é 7,25. Portanto, menor que 7,3. E a terceira afirmativa é falsa. Então, a resposta aqui, apenas uma é falsa, letra D. Questão 17 da prova de 2018-2019. Em uma turma de 5 alunos, as notas de um teste de matemática são números inteiros, tais que a média aritmética e a mediana são iguais a 5, e nenhum aluno errou todas as questões. Sabendo que esse conjunto de notas é unimodal, então ele só tem uma moda, com moda igual a 8, então a diferença entre a maior nota e a menor nota é um número que é divisor de quanto? Galera, a turminha tem 5 alunos e os números, né, essas notas são inteiros. Então a gente, apesar de ser um conjunto de notas, como esses números são inteiros, o nosso conjunto é um conjunto discreto. Tá? E a média aritmética e a mediana são iguais a 5. Se a gente tem 5 alunos e a mediana é igual a 5, isso significa que o terceiro elemento desse conjunto já vai ser igual a 5. É a mediana, beleza? E a gente sabe que a média também é igual a 5. Esse conjunto de notas é unimodal, com moda igual a 8. Gente, ele só tem uma moda, e essa moda vale 8. Então, a única possibilidade é que ambos os elementos, tanto D quanto E, sejam 8. E aí, a gente já tem 3 elementos desse conjunto. E a gente sabe que A e B são valores diferentes, porque se fossem iguais, o conjunto não seria unimodal, ok? Qual é a informação que está faltando a gente usar? O fato de que a média aritmética vale 5. Então, somando esses valores e dividindo por 5,
a gente vai obter a soma entre A e B. A mais B mais 21 é igual a 25, portanto, A mais B é igual a 4. Mas eu quero saber quem é A e quem é B. Aqui eu vou me apoiar no fato de que o conjunto é unimodal, então A e B são diferentes, os números são inteiros, então a gente só tem duas possibilidades, né? 0 e 4 e 1 e 3, já que 2 e 2 não pode. Só que a gente sabe que nenhum aluno errou todas as questões, então não tem nota 0. Então a única possibilidade é A igual a 1 e B igual a 3. Sendo assim, a diferença entre a maior nota, que é 8, e a menor nota, que é 1, é um divisor de 14. Resposta letra A. Bem tranquila essa questão. Vamos então para a última questão, que também fala de uma distribuição contínua. Na tabela a seguir estão relacionados os salários de todos os funcionários das classes A, B e C de uma empresa cuja média salarial é R$ 1.680. Então, aqui a gente tem as faixas de salários, as quantidades de funcionários. Se a mediana para a distribuição de frequências obtida acima é M, então a soma dos algarismos de M é igual a quanto? Então, novamente, uma questão em que a gente tem que determinar a mediana. Bom, vamos fazer isso calculando aqui o valor de x, né? Sabendo que a média é 1.680. Então, para calcular essa média, a gente tem que pegar o ponto médio de cada classe, então 1.200 vezes 20, que é a frequência, mais 1.800, que é o ponto médio, vezes x, mais 2.400, que é o ponto médio, vezes 10. Isso dividido pela quantidade de funcionários, 20 mais x mais 10. Como a média é 1.680, a gente consegue calcular x. Então, a gente melhora um pouquinho essa conta, soma o que for possível, passa o denominador multiplicando, aplica a distributiva e nós vamos simplificando a nossa conta, né? Tudo que é x para um lado, tudo que é número para outro. Então, 120x igual a 2.400, portanto, x é igual a 20. Agora, a gente tem tudo o que a gente precisa para calcular a mediana. Novamente, vamos aplicar a fórmula da mediana para distribuição contínua. Então, a mediana é dada pelo limite inferior mais a diferença entre o posto e a frequência acumulada, vezes o comprimento da classe, dividido pela frequência da classe. Onde vai ficar essa mediana? Bom, nós temos 20 mais 10, 50 funcionários. Então, metade de 50 é 25. Então, vai ficar aqui na classe B, na segunda classe. Então, o limite inferior é 1.500. O posto é 25. A frequência acumulada até então é somente a frequência da classe A, então é 20. O H, que é o comprimento da classe, é 2.100 menos 1.500, que é 600. E a frequência dessa classe é x, que é 20. Então, aqui é só fazer a continha. 25 menos 20 é 5, 600 dividido por 20 é 30. Somando tudo, nós temos 1.500 mais 150, que é 1.650. Somando os algarismos, 1 mais 6, 7, mais 5, mais 0, 12. Então, a resposta aqui é a letra B. Ok, galera? Então, o que a gente percebeu? Que a AFA sempre cobra religiosamente uma questãozinha de estatística. E, geralmente, nessa questão de estatística, estão medidas de posição. A média, a mediana, a moda. E nenhuma delas caiu desvio padrão, variância e desvio médio. Mas é importante saber os conceitos, porque nada impede que a AFA venha cobrar esses conceitos, ok? E aqui, pratique bastante a fórmula da mediana para distribuições contínuas, tá, galera? Lembrando que para distribuições discretas não tem mistério, é só pegar o termo central. Mas para distribuições contínuas, a gente vai depender dessa fórmula. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Deixem aí os comentários, as críticas, sugestões.
Grande abraço e até a próxima!